Isso aí, graça e paz a todos. Sou o pastor Moisés Pereira aqui da Primeira Igreja do Nazareno de Corumbá de Goiás e gostaria de deixar mais uma mensagem de fé e esperança ao teu coração. Nesse dia, gostaria de estar falando sobre o texto de João, no capítulo 14, no versículo de número 6, quando Jesus então ele se apresenta aos discípulos como caminho, a verdade e a vida. A partir do capítulo de número 12 do Evangelho de João, Jesus começa um ministério mais particular com seus discípulos. E esse ministério mais particular com seus discípulos, ele começa a prepará-los, para sua morte, para sua ascensão aos céus. E ele começa a falar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aí Tomé então questiona, mas Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como saber o caminho? E Jesus então responde no versículo 6 do capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele se apresenta como o elo de ligação entre a humanidade e Deus. Uma humanidade que vivia em plena comunhão com o Senhor, foi criada no perfeito estado, mas a partir do pecado, em Gênesis capítulo 3, o homem perdeu essa comunhão. Ao optar pelo pecado, ao escolher o pecado por livre e espontânea vontade, a humanidade então criou um abismo de separação entre ela e Deus. E a humanidade passou então a trilhar distante do Senhor Deus por causa do pecado, porque o pecado ele faz separação entre a humanidade e Deus. Jesus então se apresenta como essa ponte de ligação. Deus, por amar tanto a humanidade, ele mandou o seu Filho unigênito para resgatar, para dar à humanidade a oportunidade de ter um relacionamento de verdade com o Senhor e voltar para essa comunhão com o Senhor Deus. Então Jesus se apresenta como sendo ele o caminho. O artigo é um artigo definido no singular. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse que era um caminho, ele disse, eu sou o caminho. Então Jesus é a única ponte de ligação entre a humanidade e Deus. É o que eu costumo dizer. Jesus é a verdadeira religião, porque ele é o único capaz de religar a humanidade com Deus. E ele se apresenta dessa forma, quando ele diz, eu sou o caminho. É ele a única ponte de ligação. O termo religião, que deriva de um termo latim, religarium, que significa religar para trás, ligar para trás, ou seja, religar algo que outrora estava ligado. Então Jesus é este, o maior pacificador da história, aquele que é capaz de promover a paz entre a humanidade e Deus, proporcionando à humanidade a oportunidade de se aproximar do Senhor. E assim, ele, Jesus Cristo, ele é o caminho, é a única forma de acesso, é ele a única estrada que nos leva à presença do Pai. Então, entregue o teu caminho, Senhor, confie nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe sua vida com toda sorte de bênção e tenha um excelente dia, que seja abençoado você e sua família, para a glória de Deus. Amém.